aqui. Então vamos lá, Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Antes mesmo da gente poder estar fazendo uma abordagem mais profunda, eu quero tentar falar de alguns versículos aqui com vocês, para tentar mostrar que, quando ele fala isso, ele está falando para 70 discípulos, que já tinham saído e voltaram, e começaram a fazer uma grande obra a qual eles foram chamados. Esse é o momento que ele está falando isso. Daqui a pouco a gente vai mergulhar mais nisso. Mas eu quero que você entenda que nesse momento que ele está falando isso, ele não está falando isso apenas para esses discípulos. Ele está falando, eis que vos dou o poder, mas ele está falando para todos nós, ele está falando para toda a igreja. Ele está falando que nós não sofreríamos dano algum do inimigo, porque ele já teria nos dado o poder para poder pisar serpentes e escorpiões. E aí uma das coisas que a gente precisa entender é que esse poder de Deus, ele não é dado para algumas pessoas, isso é dado para todas as pessoas, para todos aqueles que creem. Não é para apenas um grupo seleto, sabe? Não é apenas para um grupo seleto, não, é para todos aqueles que creem. A grande situação aqui é que nem todo mundo consegue lidar com esse poder. Nem todo mundo. Mas isso está relacionado muito mais com a fé. Não se Deus deu ou não. Deus deu poder. Agora, se você está usando ou não, aí isso aí é o problema, é nosso. Deus deu poder. Agora, se você está fazendo alguma coisa com esse poder, isso aí já é contigo. Mateus 28, 20. Olha lá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Algumas Bíblias está até a consumação dos séculos. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Não é algumas coisas, são todas as coisas. Então, aquele momento que ele fala para os discípulos assim, ó, eis que vos dou poder. A mão é minha, a mão é minha. Se ele levantou a mão ou não, eu não sei. Mas eu estou fazendo isso, ok? Eis que vos dou poder. Esse momento que ele está falando, eis que vos dou poder, encaixa aqui, ó. Por que encaixa aqui? Porque aquele momento ele também estava ensinando. O que eu quero deixar firme aqui, que ele não falou apenas com os 70 discípulos. É muito importante a gente saber disso, para a gente poder passar para a próxima fase. Está entendendo? Eu preciso saber que Deus falou comigo. Jesus falou comigo quando ele estava falando com os 70. Jesus falou comigo quando ele estava falando com os 70. Por quê? Porque tudo que ele ensinou, ele falou para a gente poder guardar. Ó, guarda todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou do mundo. Até a consumação dos séculos. Quer dizer, que naquele tempo, Deus já estava falando com a gente. É terrível, cara. A Bíblia é muito terrível, é muito terrível. Se você tinha alguma dúvida daquilo que Jesus falou com os discípulos para ensinamento, se não serve para você, a gente matou essa charada agora aqui. A gente matou essa charada agora aqui. Está resolvido. Agora sim, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Olha lá. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não, ele estava falando com os discípulos, não, ele estava falando com a igreja, ele estava falando para todo mundo. Para todos nós. Isso tem a ver conosco. Está entendendo? Vamos para outra passagem. Isso tem a ver conosco. Marcos 16, 17.
Marcos 16, 17 e aí depois o 18, tá? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Jesus está falando para todos. Eu acho até que já é o suficiente. Jesus está falando para todos. Jesus não está falando para alguns, um grupo seleto. Por que não? Porque ele está falando, guarda isso daí, porque eu vou estar com vocês até a consumação do século. Guarda isso, vocês vão precisar disso. Você pode perceber que o poder de Deus, ele já está sobre todos nós. Isso precisa estar sobre a tua vida agora. O poder de Deus, ele já está sobre todos nós. Todos nós. O problema é que o que você tem feito com esse poder? Você tem usado esse poder? Você tem utilizado ele? Você tem abençoado alguém com ele? Porque ele já te deu poder. Ele já te deu poder. Então é possível, eu vou falar de coisas simples, tá? Eu vou falar de coisas muito simples. Eu tenho um lance comigo, e eu sei que é o poder de Deus, não sou eu. Eu sei que não sou eu, é simplesmente o poder de Deus. Eu já falei isso para vocês. Eu consigo entender coisas muito rápido, muito rápido. Ensinamentos, se eu estiver lendo um livro, se for para eu poder aprender algum tipo de conteúdo, eu aprendo muito rápido mesmo. E eu consigo aprender a ponto de poder explicar isso depois. Eu consigo aprender e explicar isso depois. Muito rápido. Seja qual for o assunto, eu acredito que Deus tem me dado um dom para poder entender e explicar as coisas muito rápido. Então, o que acontece? Eu não tenho dificuldade alguma para poder ou falar em público, ou preparar algum estudo, preparar alguma ministração. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu consigo preparar alguma coisa antes, tipo assim, minutos antes, muito antes mesmo, muito assim, coisas de frações de alguns minutos antes, e você vai falar alguma coisa comigo, eu consigo sanar aquilo ali rápido. Tá entendendo? Eu consigo sanar aquilo ali rápido. Eu consigo ouvir Deus para fazer alguma coisa também muito rápido. É muito rápido. E eu sei que é Deus falando comigo. Por que eu sei que é Deus? Porque eu sei que eu não sou capaz de pensar aquilo. Eu sei que eu não sou capaz de pensar aquilo ali. Então, por isso que eu sei que é Deus falando comigo. Eu me conheço. Talvez você possa falar... o Wagner, ele faz isso daqui, porque ele estudou isso aqui, ou ele é inteligente para essa área aqui, ele sabe fazer isso. Não, na verdade eu sei que é Deus purinho, em qualquer coisa que eu faço, em relação a ensino, em relação a aprender alguma coisa, eu sei que é Deus, que não sou eu. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sei que é o poder de Deus. Eu sei que é o poder de Deus. Eu lembro de quando eu me converti. O que Deus falou comigo do que Ele iria fazer. Por que eu estou falando isso? Porque existem palavras no nosso início, principalmente no nosso início, que você precisa agarrar ela com muita força. Porque você vai caminhar durante muito tempo em cima dela. Você vai caminhar muito tempo em cima dela. Então, existem algumas coisas que Deus falou comigo, tanto através de pessoas, quanto através de eu estar, eu e eles,
face a face ali, tete a tete, que eu caminho em cima disso. Então, algumas coisas que Deus falou comigo, eu falando com Deus e Deus falando comigo, é do tipo, em qualquer momento que o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Então, na minha cabeça é tipo assim, se eu me colocar à disposição de Deus, Deus vai me dar uma palavra, Deus vai me dar um entendimento, Deus vai me dar tudo, mas eu estou falando a respeito de qualquer coisa, tudo. No dia de ontem a gente estava fazendo uma visita e eu falei da seguinte forma: olha, faz uma pergunta que eu vou responder, eu vou tentar responder aqui, Deus vai nos dar entendimento. Poxa, eu acredito que tudo foi desenrolado através daquela pergunta. Foi ou não foi, Lohan? Foi ou não foi, Ju? Então, eu não saí de casa com aquilo na cabeça, entendeu? Não saí de casa. Eu não sabia nem o que a pessoa iria perguntar. Ela poderia perguntar, não, mas o senhor acredita em alienígena? Sei lá, poderia perguntar qualquer coisa, que eu falei para ela perguntar qualquer coisa, entendeu? Mas não, foi a pergunta que desenvolveu a parada. Por quê? Porque Deus falou comigo naquele momento ali. Naquele momento, pode falar com ela, com eles, para fazer uma pergunta e você vai responder a pergunta. Acabou, meu irmão, e a parada foi. Então, por que eu estou falando para você que tem que ter uma ousadia? Tem que ter uma ousadia, porque você precisa entender que Deus vai te dar a parada, Deus vai te dar a direção. Você vai saber como lidar com aquela situação. Não importa com quem você esteja, Deus vai fazer você lidar com aquela situação. Deus vai fazer você ter a palavra correta para aquele momento e as coisas simplesmente elas vão acontecer, simples assim. Só que você precisa acreditar. Então, uma palavra que eu carrego comigo desde muito tempo é exatamente essa: Deus, aonde eu estiver, eu vou pregar a tua palavra, eu vou falar, eu vou ensinar, eu vou falar o que o Senhor quiser, mas por favor, esteja comigo. Esteja comigo, Senhor, eu não quero estar sozinho não. Por favor, Senhor. Porque eu me conhecia e eu sabia que eu não tinha nada. Eu não falei isso por soberbo, por nada. É porque eu não sabia que eu não tinha nada mesmo. Nada. Eu não tenho nada, Senhor, nada. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Então hoje eu sei que Deus está comigo. Está entendendo? Eu sei que Deus está comigo. Então algumas coisas é muito no estalo. Algumas coisas é muito no estalo. Talvez você para assim, caraca, tu deve ter preparado isso aí durante tanto tempo. Não preparei nada durante muito tempo. É simplesmente Deus falando comigo. E fica no meu coração martelando aquilo. E fica no meu coração martelando, E isso é em relação a tudo relacionado a ensino. Agora, o que Deus tem falado contigo? O que é que você tem carregado, que você tem usado pouco ou não tem usado? Ou realmente você tem usado? O que é que Deus tem falado com você? Quais são as coisas que Deus está ministrando na tua vida durante algum tempo, alguns anos? E o quanto você realmente tem sido usado naquilo que Deus já tem lhe dado? Quanto? Ou não tem usado? Porque eu tenho certeza que Deus tem falado contigo. Não tenho dúvida que Deus já tem falado contigo alguma coisa. E o que você tem feito? Eu nunca precisei de situações. Olha, não precisa armar grandes coisas para poder fazer alguma coisa. A gente só precisa ir e fazer, acabou. Não precisa de grandes preparativos, não precisa de nada disso. Tá, beleza, o que Deus tem falado contigo? Porque existe algo que é só com a gente. Existe algo que Deus trata com você, que é só contigo. Eu não vou fazer a tua parte. Não vou fazer a tua parte. Deus já lhe deu poder para isso. Deus lhe deu poder, cara. Deus lhe deu poder.
E o que você tem feito com isso aí? Aí alguns dizem assim, não, Deus tem me dado o poder de cura, Deus tem me dado o poder, sei lá, para expulsar demônios, Deus tem me dado. Deus tem dado mesmo. Mas o que você tem feito? Existem algumas coisas que a gente flui muito mais, tá? O que nós temos feito com isso? E outra, por que Deus nos deu poder? Por que o Senhor fez isso com a gente? Abra sua Bíblia de novo, por favor, em Lucas 10. Abra de novo ela, por favor. Antes da gente abrir Lucas 10, Israel, por favor, coloca lá Atos capítulo 2. Atos 2, 39. Olha lá. Eis que vos dou poder é uma promessa que já foi feita, já foi resolvida. Eu vou tentar provar isso para você dentro da Bíblia. Atos 2,39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa é para todos que foram chamados por Deus. Todos. Não é apenas para alguns. Não tem a ver com tempo de serviço, tempo de casa. Eu só tenho 1 ano na igreja, meses na igreja, 10 anos na igreja. Não tem nada a ver com isso. A promessa é para todos. É por isso que você vê algumas pessoas, pode deixar em Lucas 10 agora, você vê algumas pessoas, no versículo 1, você vê algumas pessoas fluindo muito, e a gente costuma dizer assim, mas ele é novo, mas ele é isso, mas o poder também foi dado a ele, foi dado a todos. O problema é que nós já temos 50 anos na igreja e não usamos o poder. E o cara que chegou ontem entendeu que está sobre ele, que não está sobre alguns. Não está sobre alguns, está sobre todos. Então é por isso que você vê algumas pessoas fluindo muito e outras fluindo pouco. Por isso que você vê pessoas desenvolvendo muito e outras desenvolvendo menos. Mas é porque a pessoa está utilizando aquilo que Deus deu a ela. Está utilizando aquilo que Deus deu a ela. Há muito tempo atrás, quando foi falado para mim assim, olha Wagner, você vai começar a dar aula na escola dominical. Eu não tinha nem 1 ano na igreja. Caramba, eu vou dar aula de quê? Eu vou dar aula como? Mas eu sabia que o Deus que estava sobre a minha vida, o Senhor que estava sobre a minha vida, é que iria fazer tudo. Eu sabia disso. Então, obviamente que medo eu não tive. Mas lógico que, como todos, a gente tem aquele sentimento de, caramba, como que vai ser? Mas eu sabia que Deus estava comigo. Isso é para tudo, gente. É para tudo na sua vida. Tudo do que você vai fazer. Tudo mesmo. Mas vamos tentar entender por que ele disse lá em Lucas 10, 19, eis que vos dou poder. Por que ele disse, eis que vos dou poder? Por que ele disse isso? Porque tem um sentido. Existe um sentido. O que eu vou fazer com aquilo que Deus tem me dado?
Deixa eu abrir aqui na minha também. Vai lá no versículo 1, tá? Lucas 10, versículo 1. Lucas 10, 1. Vamos lá. Depois destas coisas, de tudo que aconteceu ali no capítulo anterior, você pode ler posteriormente, designou o Senhor ainda outros 70. Então, foram todos designados por Deus, os quais enviou de 2 em 2, diante de si, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara, em verdade, é muita, mas os obreiros são poucos. Tem um som no fundo? Pode manter, show. Portanto, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Não levem bolsa, nem alforge, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se houver algum ali, filho de paz, vossa paz repousará sobre ele. E se não, voltará para vós. E ficai naquela mesma casa, comendo e bebendo do que vos derem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que foi oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado o reino de Deus. Parece algo tão simples, cara, que Jesus está falando. Ele chama os 70, ele fala para ir nas cidades que ele vai passar, e isso é muito interessante, porque aonde quer que Deus te enviar, pode ter certeza, ele vai contigo, ele vai estar lá. E aí ele vai de forma muito tranquila, mas muito tranquila, falando com os discípulos, como se tudo fosse muito natural. E os enfermos que você encontrar, cure eles. É muito natural, cara. E eles foram, de forma extremamente natural. Versículo 10. Ele ainda diz no 9: é chegado o reino de Deus, fala para eles. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou em nossos pés, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá para os de Sodoma naquele dia do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitas as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e cinza teriam se arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que até o céu te levantaste, até o inferno será abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve.
E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita ao que me enviou. Para aqui rapidinho no 16. Consegue perceber o tamanho, o poder? Quando nós vamos, não é apenas nós indo, é Jesus indo. É Ele próprio, porque quando nós somos rejeitados, Ele é rejeitado. Porque quando nós somos aceitos, Ele também é aceito. Olha o tamanho, o poder que Deus colocou sobre as nossas vidas. Parando para pensar dessa forma, fica um pouco mais tranquilo você entender o seguinte: cara, eu tenho esse poder aí mesmo. Por que temos esse poder? Porque Jesus está em nós. Jesus está conosco. Então tudo aquilo que for dito é o próprio Senhor falando. Tudo aquilo que for feito é o próprio Senhor fazendo. Então não é à toa que ele disse: eis que vos dei poder. A ponto das cidades que não o receberam de bom grado, todas elas saírem dali amaldiçoadas. Pior vai ser para ti do que para Sodoma e Gomorra naquele grande dia. Olha só, cara, e olha o que foi Sodoma e Gomorra, mas simplesmente eu consigo entender o porquê que ele está falando isso. Porque foram muitas pessoas para poder evangelizar. Não, na boa, se vai ser difícil para Betsaida, Corazim, entre outras, imagina para nós, com milhares de pessoas evangelizando, milhares e milhares de pessoas pregando. Hoje a pregação está no rádio, na televisão, nas ruas, na calçada, nos bailes, dentro de tudo quanto é lugar, no carnaval. Imagina como será. Quantas são as pessoas que não recebem? Quantas são? O que acontece no carnaval, as coisas que acontecem nas ruas, as coisas que acontecem aí fora, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê na mídia, nada vai passar despercebido diante de Deus, irmão. Nada. Mas essa também é a má notícia: a gente também não vai passar. A gente também não vai passar, porque Ele colocou sobre nós um poder muito grandioso, para a gente poder passar despercebido sobre essa terra. Colocou sobre nós algo que vai além de qualquer compreensão, e é algo muito natural. É óbvio que a gente tenta transformar todo o poder que Deus colocou sobre as nossas vidas como se fosse algo, mas é muito natural. Jesus falando é muito natural. É muito natural. E quando encontrar o enfermo, e quando você passar pela cidade, e os que te rejeitarem, olha o que Deus colocou sobre as nossas vidas. E o porquê que Ele colocou. E o porquê que Ele colocou. Aí indo aqui para a segunda parte. E o porquê que Ele colocou? Foi com qual sentido? Versículo 18, 17. E voltaram os 70. Então, tudo que Ele falou, Ele estava enviando. No versículo 17, os 70 já viveram tudo que Ele falou. E voltaram em 70, com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo Teu nome. E lhe disse, aí Jesus disse: eu vi Satanás
Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar sobre as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vamos de novo. Porque esse versículo tem muito mais sentido ele realmente no passado. Porque esse versículo, ele só está justificando tudo o que foi feito lá atrás. Eis que eu vos dei poder para pisar sobre serpente e escorpiões. Eu te dei poder, por isso que aconteceu isso. Eu te dei poder, por isso que você viu os demônios se submeterem a você em meu nome. Porque eu te dei poder, eu estava contigo, eu estava com você lá, eu fui com você. Você não me viu, mas eu estava lá. Eu estava lá. Imagina se a gente andar consciente, e aí eu quero parar só um pouquinho aqui. Imagina a gente andar consciente desse poder. Imagina a gente andar consciente desse poder, sabendo em todo tempo que Jesus está conosco. E que em qualquer circunstância pode acontecer a manifestação desse poder. E se você soubesse que 24 horas do dia esse poder está com você. E se você realmente soubesse que você pode usar esse poder, que você pode fluir nesse poder, e que esse poder, ele deveria ser sobre a nossa vida extremamente natural. E se você soubesse disso, que enquanto você estiver trabalhando, que enquanto você estiver fazendo os seus afazeres, que enquanto você estiver em uma festa, enquanto você estiver no meio da sua família, no meio da sua parentela, você saber que esse poder está em ti, você seria muito mais ousado do que você é hoje. Porque quando as pessoas falassem com você de enfermidade, você não concordaria com aquilo. E você oraria para que aquela pessoa pudesse ser curada. E quando a pessoa falasse com você sobre uma dificuldade, sobre algum problema que está passando, você não concordaria com aquilo ali. Você iria tomar uma postura diferente. Mas a grande verdade é que a gente concorda com as coisas que estão acontecendo, a gente brinca com a situação, a gente, enfim, a gente entra dentro do assunto que as pessoas estão abordando e a gente esquece que existe um poder terrível e tremendo sobre nós que se chama Jesus Cristo. A gente simplesmente esquece disso. E a gente entra dentro daquela situação, dentro daquelas circunstâncias, acabamos concordando até mesmo com o que a pessoa está dizendo. Para a gente não ficar mal numa conversa familiar, a gente acaba concordando com as pessoas que estão ao nosso redor. Para a gente continuar ainda tranquilo em relação a uma amizade, a gente acaba concordando com aquilo tudo, mas a Bíblia diz o seguinte: eis que vos dou poder, e que aquela situação, ela poderia ser completamente mudada, aquela situação poderia ser completamente transformada, se nós tivéssemos consciência do poder que está sobre a nossa vida. Se nós estivéssemos conscientes, 24 horas, andando consciente de que temos poder para mudar as circunstâncias e a vida de outros, e a nossa própria vida. Se tivéssemos essa consciência, e eu estou te falando de consciência, eu não estou te falando, eu sei disso, não, eu estou falando de você andar consciente. 24 horas por dia, você está consciente que o poder de Deus está sobre você. É um poder real. É um poder real.
Não é apenas, não, mas eu sei, eu conheço o que está escrito, eu sei, todo desviado sabe o que está escrito. A gente chega para um morador em situação de rua, que foi cristão, um dia ele vai falar que sabe o que está escrito. Mas qual é a nossa diferença? Qual é a nossa real diferença entre nós e eles? Porque para alguns de nós talvez não há diferença alguma, porque não há manifestação desse poder. Não há manifestação desse poder. Uma real manifestação, uma real conscientização que este poder está sobre a tua vida. Eu quero passar um vídeo para você agora. Eu quero que você assista o vídeo, que com certeza você já viu o filme. Eu não quero que você atente para o filme. Eu quero que você atente para a mensagem. Ok? Eu quero que você atente para a mensagem. Que você consiga fazer a conexão daquilo que a gente está falando agora para a mensagem que a gente vai colocar agora. Tá ok? Pode apagar a luz aí. O vídeo maior, o vídeo maior. Pode tirar a música de fundo um pouquinho, Tony, por favor. Pode aumentar um pouquinho. Acha que essa guerra vai de acordo com você, com suas ideias? Ele nem sequer ousa tocar numa arma. Desculpa, sargento. Não posso tocar numa arma. Não vou tocar numa arma, senhor. Eu não tô mentindo, soldado. Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Eu podia ter matado ele. Podia ser. Assassinato pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é abominável aos olhos do Senhor. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer para que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão para servir como médico. Junto com todos os outros homens correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com o mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Soldado Ross está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Você sabe que tem muita gente que morre em guerra? Quer dizer, essa é a essência da guerra. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu não vou a lugar algum. Eu vou te levar pra casa. Você tá comigo lá, tá bem? Eu vou te levar pra casa. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos 5 anos. Nunca mais a vi.
Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda. Te julguei errado. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A gente vai subir lá de novo amanhã. E não vão querer subir sem você. Qual é o motivo da demora, capitão? Ninguém vai começar o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Não acende não, só acende esse agora aqui, por favor. Só a luz fraca aqui. Isso. Aí pode deixar de fundo aí, Toninho, o louvor, por favor. O que eu percebo aqui? É a consciência do poder que ele carregava. A gente sabe que é baseado em fatos reais e que isso realmente aconteceu. O que eu consigo perceber ali? É a consciência, irmão. Ele sabia o que carregava, então não importou se as pessoas acreditavam ou não, se as pessoas entendiam ou não, porque ninguém entendeu. Ele foi tido como objetor que não aceitava as ordens ou o que estava sendo colocado pelo exército americano. Só que na cabeça dele não era nada disso. Na cabeça dele era, cara, eu só quero servir como médico, eu só não pego em arma, mas pode ter certeza que eu vou estar lutando tanto quanto os outros. Não, ele não só lutou, como ele salvou dezenas de vidas, muitas vidas. Por quê? Porque ele tinha consciência do poder que ele carregava. Ele sabia que ele poderia fazer uma diferença muito grande naquela guerra. Ele sabia disso. Ele sabia que Deus poderia contar com ele para aquele momento, para aquelas circunstâncias que eles estavam vivendo ali. O quanto é que Deus pode contar comigo e com você, para as circunstâncias que você vivencia, para as coisas que você está vendo agora, para as dificuldades que estão aparecendo. O quanto é que Deus pode contar comigo e contigo? O quanto é que nós estamos conscientes daquilo que nós carregamos e por que nós carregamos? Porque existe um real propósito para aquilo que nós realmente estamos carregando. Existe um real propósito. E esse real propósito, acredite, querido, não tem a ver simplesmente com aquilo que você quer para a sua vida, para os seus sonhos conquistados, ou simplesmente para você ter alguma coisa. Não, existe um sonho de Deus, existe um propósito de Deus, existe uma vontade de Deus que quer que cada um de nós venhamos viver nisso. E quantos de nós vamos ter a disposição real para poder viver em cima disso? Quanto de nós vai bater de frente com aquilo que você realmente está falando? Não funciona assim, não é desse jeito. E simplesmente você fluir no poder de Deus e você vai ver Deus te usar.
O soldado Dawes foi ousado o suficiente, foi corajoso o suficiente para bater de frente com um monte que falou o seguinte: você não vai nos ajudar, você não vai servir para nada, você não está carregando uma arma, então não vai dar em nada. Cara, aquilo foi a maior loucura. Mas havia uma certeza no coração dele, algo que Deus falou com ele, e que ele estava carregando, e acabou. Quantos que vai ter disposição para isso? Disposição para entrar nesse mundo adentro, carregando algo que Deus tem dado especificamente para você, algo que só você tem, para salvar pessoas que Deus enviou para você falar, para você pregar. Pessoas sendo impactadas com a tua vida, pessoas sendo impactadas com aquilo que você está fluindo. Pode botar aquela música, Tony, de fundo, por favor. Quantos de nós vamos ter a ousadia e a coragem suficiente para poder fazer aquilo que Deus está falando com você? Ou você ainda vai continuar contando com outros? Ou você ainda está esperando a equipe ser montada? Ou você ainda está esperando o grupo ser feito? Quantos discursos desse eu ouvi na vida? Não, tem que ter o grupo de evangelismo. Não, tem que ter o grupo de intercessão. Ora, você, cara, evangeliza você, ganha alma você. Seja você um dóspio, seja você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Influencie as pessoas que estão ao seu redor e as que estão distantes também. Seja você impactar pessoas. Andamos colocando culpa nas pessoas, culpa na igreja, culpa em não sei quem, culpa em não sei o que. Seja você a mudança de vida para outras pessoas. O menino poderia ter voltado para casa, porque não foi qualquer pessoa, foi o coronel, foi o general, foi todos que estavam acima dele. Cara, não dá para você. Todos, inclusive o seu pai, todos. Mas ele continuou, cara, porque ele carregava algo, o poder de Deus. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Nada lhe fará dano algum. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ficar de pé. Quero, enquanto a gente ouve o louvor, eu queria que você orasse. Eu queria que você falasse com Deus. Porque na verdade, o que eu quero que você ouça do louvor é o que vai entrar daqui a pouco. Não é nem o início, não, é o que vai entrar daqui a pouco. Porque é impactante. É Deus falando comigo e contigo. E eu queria que você tirasse esse tempo para você poder falar com Deus, para você poder ouvir Deus. Senhor, o que eu tenho feito com o teu poder? O que eu tenho feito com o seu poder?
Não é sobre todos, gente, é sobre todos. Deus deu poder para todos. O que eu tenho feito com esse poder? Porque eu não fluo nisso, Senhor? Porque essas coisas não são feitas? Por que eu não dou continuidade? Por que não? Eu preciso ir além daquilo a qual eu estou vendo nesse momento agora. Por que não fluo? Seja ousado, seja corajoso, peça a Deus: Senhor, eu quero ser ousado, eu quero ser corajoso para quando o Senhor falar, para quando o Senhor disser, eu simplesmente entregar minha vida em cima daquilo, eu simplesmente dar a minha vida em cima disso, não importando qual seja o prejuízo que eu vou ter. Existe algo, cara, que é muito maior do que os nossos projetos e sonhos. Existe algo que está além daquilo que você está pensando agora, que se chama os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus para a tua vida. Essa vida vai passar, porque passa para todo mundo. Um dia todos nós que estamos aqui serão outras pessoas, porque passou para todo mundo, passou para todo mundo. Mas o que eu e você fizemos sobre essa terra é o que vai contar muito na glória, cara. Aleluia! Porque Deus tem sonhos, e esse sonho você está inserido nele. Porque Deus tem projetos, e esses projetos você está inserido nele. Temos papéis fundamentais nos projetos de Deus. É aqui, ó, nesse momento aqui. É aqui que eu quero que você pare e ouça, e deixe ser ministrado. Oh, Jesus, é exatamente aí. É exatamente aí, meu Deus. Ah, Jesus. Guia-me, Senhor. Tudo em Ti confie, Deus. Por onde quer que chames, Deus. Leva-nos mais fundo, Senhor. Seremos mais firmes, Deus. Nossa fé vai ser mais firme, Deus. Guia-nos, Senhor. Por favor, Deus. Mais fundo, Jesus, mais fundo. Mais fundo, Jesus. Guia-nos, Senhor.
nos chamar, nós iremos. Deus, guia-nos. Leva-nos, Deus, mais fundo. Seremos mais firmes, Deus. Seremos mais firmes. Teremos mais fé, Deus. Guia-nos, Deus. Ah, Jesus. Ah, Deus. Oh, Jesus. Guia-nos, Deus. Ah, Senhor Deus. Ah, Senhor Jesus. Sente-se por um instante, por favor. Pode deixar apagada. Amados, existe um porquê. Deus está contando comigo e com você, cara. Quanto tempo Deus tem nos dado essa palavra, que Ele está contando conosco para esse tempo. Eu preciso andar consciente desse poder. Tem trabalho, tem cansaço, tem tudo isso. Mas eu preciso estar consciente desse poder. Porque se eu estiver consciente desse poder, nada disso vai me parar. Nada. Eu quero passar só mais um vídeo. Ele ser um pouquinho mais curto. Eu queria que você prestasse atenção nele. E aí a gente vai concluir. Não querem brincar comigo. Eles sempre me empurram. Apaga essa luz aqui, ó. Nós moramos em um vilarejo a 3 quilômetros da cidade, em uma casa pequena na beira da estrada. Na minha família, meu pai foi o primeiro a se converter. Depois meu irmão, depois eu também aceitei a Cristo. Eu fiquei com medo, pois os muçulmanos da região não queriam nada conosco. Ninguém conversa, se comunica ou se associa com a gente. Nos preocupamos como cristãos, pois a maioria aqui é muçulmana.
Eles nos falam para ir embora porque somos cristãos. Eles dizem, vocês não são como nós, em raça ou espécie. Vocês são diferentes. Eles nos afastam, ficam irritados e discutem com a gente. Minha filha me diz, eles me bateram. Eu pergunto, quem bateu em você? Ela responde, foram seus colegas de turma dizendo, eles dizem que somos cristãos e não permitem que nos juntemos a eles. Eu gosto de cantar, dançar e celebrar o aniversário de Jesus. Estou feliz em estar aqui. Estamos celebrando o nascimento de Jesus, cantando hinos e brincando. Me sinto alegre. No vilarejo, não podemos ter nenhuma programação. Então, quando chegamos aqui, encontramos alegria e paz. Nós cantamos e dançamos. Não podemos fazer isso em casa. Eu acho que se essa programação acontecesse em vários lugares, mais cristãos poderiam também crescer em espírito e na fé. Eu quero agradecer a todos os meus tios e tias ao redor do mundo que organizaram esse dia. É o Portas Abertas. Pode tirar. Pode acender a luz agora, por favor. Deixa eu falar algo aqui. Por que eu bato sempre numa tecla relacionada à igreja? Por que eu bato sempre nessa tecla? Porque tem muito mais coisa para a gente poder fazer. A gente poderia estar envolvido com diversos projetos. Muitos projetos. Projetos que têm sentido. Projetos que têm sentido para a vida de outras pessoas. Nós temos condições para poder fazer isso. Até mesmo força de vontade para isso. O problema é concentrar essas forças nisso. Cada um de nós aqui poderia estar de frente com um projeto que estivesse acontecendo agora. Não é o projeto que eu vou fazer o projeto e tem que ter Tony, Karina, Carol e Jaqueline comigo. Não é isso. É eu colocar a cara para tomar tapa e acabar com essa, vou usar a palavra bem complexa e difícil de ouvir, com essa palhaçada que as coisas têm que ser feitas só pelos pastores. Porque se o pastor não tiver, se o pastor não fizer, se o pastor não começar, se o pastor não colocar no grupo, se o pastor não disser, que pastor, gente, pelo amor de Deus. Não foi apenas eu que recebi poder, todos nós recebemos poder. Todos nós. Eu tenho uma responsabilidade pastoral, mas vocês têm uma responsabilidade com o reino de Deus. E eu vou ensinar isso até eu morrer. E eu vou ensinar isso até os últimos dias. Até os últimos dias. Porque se nós estivéssemos com um foco correto, estaríamos como igrejas como essa. Porque eu quis botar o vídeo exatamente por último.
Porque a menina, ela não pode congregar, não pode fazer nada do que ela estava fazendo dentro da igreja, no vilarejo que ela mora. Então a igreja é fora do vilarejo. E eles são levados para dentro dessa igreja. E eu botei o vídeo mais simples, menos violento. Menos violento. Enfim. E ela totalmente grata. Agora imagina o seguinte, gente, imagina o seguinte. Se ninguém se movesse para ir nesse vilarejo. Aí você pode pensar assim, mas tem quem vá, cara. Meu Deus. Mas tem quem faça. Graças a Deus, tais pessoas têm sido usadas para esse vilarejo. Agora, quantos vilarejos? Quantas ilhas? Quantas pessoas? Quantas casas? Quantas, meu irmão? Quantas famílias? Quantas pessoas, cara, com um coração contrito? Eu não preciso ir muito além não. Quantas pessoas que queriam só congregar em um local que fosse real, fosse de verdade, só isso. Mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada. São pessoas que são cristãs. É por isso que eu não posso, de maneira nenhuma, aceitar dentro da comunidade, da nossa comunidade, aonde a gente tem o nosso convívio como igreja, cara, a gente ficar preso em pequenas coisas. Eu não estou te falando que não vai acontecer, eu estou te falando que tem que resolver logo. É só isso. Só tem que resolver logo. Não dá tempo, gente, não dá tempo. Porque se você parar aí agora para pensar, tem muita coisa para você poder fazer. Olha para o teu lado, olha para as ruas. Tem muita coisa. Para que Deus tem nos dado poder? E aí eu vou terminar aqui. Para que Deus tem nos dado poder? Para a gente poder estar se reunindo sempre? A adoração é linda, a congregação é perfeita, é maravilhoso congregar como igreja. Mas tu acha mesmo que Deus quer que a gente fique sentado nessa cadeira preta? Nem na azul, nem na branca, nem na vermelha, filho. Ele não quer que a gente só faça isso. Eu posso pegar até o gancho da oração início do pastor Tony. Que a gente não venha apenas receber conhecimento para que a gente possa engordar. Foi isso? Engordar, não foi? Para a gente venha ficar engordando aqui. É isso. É exatamente isso. Pô, cara, cada um de nós poderia ser um projetão na mão de Deus. Cada um de nós. Um projetão, irmão. Uma parada que Deus te desse, que você estivesse ganhando o mundo, rua, cidade, entendeu? E você vem para a igreja só para congregar, para adorar o Pai, levantar a tua mão, tocar os instrumentos, cantar, voltar para casa de novo e vai para o projeto e doa a tua vida, e doa a tua vida, e doa a tua vida e vem congregar de novo. É assim, isso é igreja, mano. Isso é igreja. Isso é igreja. Você poderia estar fazendo muitas coisas. Eu e você. Amém?